Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nessa manhã de Copa, igreja cheia, culto único, celebração única. E o Diego, no culto passado, ele falou assim, que se nós fôssemos jogados na fornalha, que as chamas não nos queimariam. E aí no dia seguinte ele vai e ele me joga na fornalha. E ele fala assim, você pode pregar domingo que vem? Eu falei, Diego, posso, né? Em nome de Jesus. E cá estou eu. E Deus, Ele é maravilhoso. Ele prega umas peças em nós. E Ele nos ensina em meio da fornalha mesmo. Nós vamos meditar hoje em Provérbios 3. E nós vamos ler a partir do Provérbios 3, versos 5 a 7. Provérbios 3, versos 5 a 7. E vocês vão descobrir o porquê que eu falei que é na fornalha mesmo, logo no início da pregação. Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 5 a 7. Alguém pode trazer uma água para mim? Porque eu estava gritando ali na hora do louvor, minha garganta já está seca já. Provérbios 3, poucos versículos, versos 5 a 7, a palavra do nosso amado e maravilhoso Deus. Ela diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Vamos orar novamente, igreja? Pedindo a bênção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa manhã de Copa, mas principalmente, especialmente, primordialmente, acima de tudo, manhã do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. E nessa manhã, Espírito Santo, nós queremos pedir a sua presença aqui. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor acalente os nossos corações, acalme a nossa mente, acalme a tormenta que às vezes nós trazemos conosco, Senhor. E que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor use a minha vida, Senhor. E use os corações de todos nós que estamos aqui para falar conosco. Porque, Espírito Santo, nós sabemos que sem a Tua presença maravilhosa, são palavras jogadas ao vento, Senhor. Mas contigo é vida aplicada ao nosso coração. Então, Espírito Santo, não nos deixe, pelo contrário, em nome do Senhor Jesus, em honra ao Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus, sê conosco nessa manhã. Amém. Amém. Obrigado. Foi você que trouxe, Gui. Obrigado. Essa semana, irmãos, foi uma semana muito dura para mim. Foi uma semana, assim, singularmente difícil. Não comparando com pessoas que talvez estejam vivendo coisas muito piores do que eu vivi essa semana. Mas essa semana foi fornalha. Eu tive problemas no meu trabalho, isso é normal, desafios. Mas alguns desafios um pouco fora do comum. Casos envolvendo família. É muito difícil. Mas fora isso, eu tive 2 decepções familiares. Que eu nunca tinha tido na minha vida inteira. Acho que a Jéssica, minha esposa, ela acredita até que eu idolatro a minha parentela em alguns momentos, porque eu amo a minha família. Mas eu tive 2 situações, uma seguida da outra. Eu também não agi com sabedoria, com irmãos em Cristo, e foi sendo uma coisa atrás da outra, como se um abismo fosse chamando outro abismo. E por isso mesmo foi particularmente difícil preparar esse sermão. Foi na fornalha. Parecia que eu não conseguia enxergar um palmo na minha frente. Parecia que eu sentava ali para buscar o Senhor e não vinha nada. Estava seco. Estava difícil. Um deserto. E os meus olhos, o meu coração, eles estavam fixos nos meus problemas. Fixos naquilo que tinha acontecido. Fixos nos sentimentos que isso estava gerando dentro de mim. E muitas estações das nossas vidas são exatamente assim. Glória a Deus se nós hoje não estamos passando por isso. Porque os meus ainda são todos solucionáveis.
Mas talvez você está passando por um problema familiar, por outros problemas, que não são tão passageiros assim. Mas na sexta-feira à noite, quando acabou a semana de trabalho, quando eu fui para minha casa, e aí eu falei, agora essa pregação precisa se desenvolver. Foi que eu me dei conta de que os versículos que o Senhor já havia colocado no meu coração na terça-feira tinham tudo a ver com aquilo que eu estava vivendo naquela semana. E depois de desabafar com a minha esposa, sexta-feira à noite, eu desabafei com o pastor Diego. O pastor Diego, muito solícito, como sempre, conversou bastante comigo pelo WhatsApp. E uma convicção muito forte no meu coração falou assim, desliga tudo, sai do celular, se isola um pouco, adora a Deus com louvores e oração e depois vai meditar na palavra de novo. Foi aí que os olhos meus se abriram, né? Que eu estava vivendo aquilo, que eu estava vivendo aquela palavra. E a palavra começa exatamente assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Como é difícil confiar no Senhor e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, quando existe uma nuvem negra espessa ao redor da nossa cabeça e parece que a gente não enxerga nada à nossa frente. Como é fácil, em sentido oposto, nós agirmos agora apoiados em nosso próprio entendimento e não naquilo que talvez a gente aprendeu a vida toda, ou no último ano, ou na última semana com o Senhor. É fácil nesses momentos que a gente haja por impulso, que a gente haja automaticamente. E é por isso que lá em Êxodo 14, quando Moisés, liderando aquele povo, sendo liberto da escravidão do Egito, eles tinham visto maravilhas do Senhor. Aquele povo olha para trás e vê os egípcios perseguindo eles. E o coração deles se desfalece. E eles reclamam imediatamente com Moisés, acreditando que eles iam morrer naquele deserto, porque os egípcios estavam atrás deles. Mesmo após eles terem vistos milagres e maravilhas, mesmo após eles terem visto o agir visível do nosso Deus invisível, o povo reclamou e achou que ia morrer. E achou que não tinha mais saída. E murmurou contra Deus. Isso que Deus alertou eles. Os egípcios vão perseguir vocês. Isso que Jesus nos avisou. No mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós esquecemos, nesses momentos, tudo o que Deus fez por nós, ou o que Ele ainda está fazendo em nós. E nós olhamos apenas para os problemas e para as dificuldades. E nós somos tomados pelo medo, ou por qualquer outro sentimento, que não vem da parte de Deus. Foi assim com os israelitas lá atrás, é assim conosco hoje. Porque a Escritura, o que Deus deixou escrito, seja no Antigo ou no Novo Testamento, serve para a nossa edificação, para o nosso ensino, para a nossa repreensão na palavra. E algumas coisas, irmãos, nessa vida nossa aqui, nesse mundo, pode nos ajudar a amenizar esses momentos, essas dificuldades, a trazer acalento ao nosso coração, a clarear a nossa mente. Como, por exemplo, algum hobby. Acho que todo mundo aqui deve ter um hobby. Ou, por exemplo, passar tempo com a nossa família, recarrega as energias. Ou algum esporte, ou qualquer outra coisa. A lista é infinita. Nós somos apaziguados por essas coisas. Mas nessa semana difícil, Deus pôde me lembrar de uma coisa muito especial. Que existem momentos na nossa vida que nada disso vai servir. Existem situações que nada disso vai nos acalmar. Inspirado aqui pelo pastor Diego, eu comecei a fazer jiu-jitsu. Acho que tem bastante jiu-jiteiro nessa igreja, né? E o jiu-jitsu, eu postei essa semana no meu Instagram, ele tem me ensinado muitas coisas. O Espírito Santo tem ministrado muito
ao meu coração durante os treinos. Uma das coisas é que me desestressa, algo físico. Mas outro é que o jiu-jitsu te humilha. Porque não tem um dia que você não apanha. E você chega lá, vê os faixa preta, e essa igreja tem faixa preta, né, Gui? E você apanha e você descobre que você é capaz de apanhar de alguém que tem 65 quilos. Eu peso 98. Então eu saio do jiu-jitsu humilhado, mais humilde. O jiu-jitsu me ensinou isso, glória a Deus. E o jiu-jitsu também tem me ensinado a não me desesperar em situações de extrema dificuldade. Porque você é colocado em situações de muito desconforto no jiu-jitsu. Se você se desesperar, você perde o seu fôlego e pronto, acabou para você. Ele tem me ensinado também o poder e a importância da constância e da disciplina. E olha, Deus fala isso comigo desde que eu me converti. A constância na presença dEle. Mas essa semana, gente, o jiu-jitsu não deu conta de me ajudar. Em algum momento das nossas vidas, os nossos escapes mundanos não vão dar conta de nos ajudar. Sejam eles quais forem, esses escapes em algum momento vão falhar. E é nesse momento que Jesus entra novamente, porque não deveria ter saído. Somente Jesus pode ocupar esse lugar plenamente na nossa vida. Mas então, o que nós devemos fazer quando nós nos pegamos assim, envoltos por essa escuridão nas nossas cabeças, sem enxergar direito, sem ânimo, talvez nos sentindo distantes do Senhor, talvez parecendo que o Senhor e as nossas orações não passam do teto. A gente se pega agindo já no automático, de forma autônoma a Ele. E aí o Senhor fala, próximo versículo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É incrível e é sobrenatural o que o Senhor pode fazer em nós e através de nós, quando nós simplesmente esquecemos tudo e nos voltamos a Ele em adoração e em contemplação. Quando nós deixamos que a luz do Espírito Santo clareie a nossa mente. O que esse versículo ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que não importa aquilo que nós estamos passando, o Senhor sempre estará ali conosco. Não importa o que nós estejamos passando, o Senhor sempre estará ali para que nós o reconheçamos. E Ele sempre estará disposto a endireitar as nossas veredas tortuosas pelos caminhos que muitas vezes nós mesmos escolhemos trilhar. E até mesmo, irmãos, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, que até mesmo nos nossos pecados e nas nossas piores cobiças, frutos do nosso coração caído, até mesmo nesse momento, o Senhor tem um livramento, um escape dele para nós. É isso que o apóstolo Paulo fala. Que amor é esse do nosso Deus? Que mesmo quando nós estamos intentando nos afastar dele, estamos planejando pecar em nossas mentes e corações, mesmo quando nós estamos agindo assim, Ele mesmo providencia para nós um escape, para que nós possamos nos livrar. Esse amor é um amor de um pai que nos ama. E eu tive esse privilégio há 11 meses atrás, de ter um filho e descobrir o que é esse amor. Porque o amor de um pai não te abandona quando você está na fornalha. Esse é o amor de Jesus, que deseja ser Senhor da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Porque Ele quer nos proteger daquilo de mal que o mundo quer colocar dentro de nós. Esse é o amor do Espírito Santo de Deus, que não quer falar conosco lá de cima, lá longe, mas quer fazer morada dentro de cada um dos seus filhos e filhas.
Deus te ama. Deus nos ama. E Ele não nos deixa sozinhos. O verso 6, ele tem esse verbo, né? Reconheça. Essa palavra, reconheça o Senhor. E é incrível a riqueza da Bíblia. Porque esse verbo reconhecer, do hebraico, ele é iada. Se eu tiver na pronúncia errado, me perdoe. Eu sempre erro a pronúncia aqui. Mas esse verbo ele tem uma profundidade muito maior do que apenas reconhecer. Reconhecer ilustra isso muito bem. Mas iada significa aprenda a conhecer o Senhor a cada momento da sua vida. Aprenda a conhecer. Perceba o Senhor no seu dia a dia. Seja sensível ao Espírito Santo. Discernir é uma das traduções. Discirna a vontade dEle para a sua vida nesse momento. Descubra o Senhor, até mesmo nos momentos de maior dificuldade. Considere o que Ele deseja de você. Considerar, descobrir, discernir, perceber a presença de Deus. Não importa o que nós estejamos passando. Não importa. Porque a palavra diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Sejam problemas familiares. Talvez é com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua mulher. Talvez seja com os seus filhos, que você está preocupado ou preocupada com o caminho que eles estão trilhando. Talvez seja com seus parentes, primos, tios. Talvez seja com o namorado ou namorada que você não tem. Isso está te angustiando. Talvez seja uma crise financeira severa que você está passando e você nem sabe o porquê. Talvez seja uma crise depressiva ou doenças. A lista é infinita. Mas o que nós devemos saber e não duvidar é que Deus está presente e agindo na vida dos seus filhos e filhas, ainda que nós não entendamos e ainda que nós não tenhamos aprendido a reconhecê-lo nesses caminhos. Mas por que muitas vezes, para nós, cristãos, pecadores, parece tão difícil acreditar nisso? Porque muitas vezes parece que tudo está errado e dando errado, não importa o que a gente faz. É muito difícil confiar no Senhor. E eu pergunto isso ao Senhor. Mas o que a Bíblia nos mostra e nos diz é que nós temos uma visão terrena das coisas. Nós temos uma visão limitada das coisas. Nós verdadeiramente não enxergamos um palmo da nossa vida à frente. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, que criou todas as coisas, Ele tem a visão eterna e o propósito eterno. Deus está comprometido com o propósito eterno das nossas vidas e não com as circunstâncias em que estamos vivendo. Esse é o nosso Deus. Ele quer que nós vivamos eternamente. E quando nós imaginamos assim, que a gente está indo de mal a pior, que parece que tudo está dando errado, o que Deus faz? Deus nos leva para a Bíblia e fala, dá uma olhadinha em 2 Coríntios, na vida de Paulo. E eu vou pedir licença para a igreja, para ler alguns versículos. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, a palavra diz assim, Paulo falando, eu trabalhei muito mais, fui preso muito mais vezes que vocês, fui açoitado muito mais severamente que vocês, e fui exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas, 39 açoites nas costas. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado, ao ponto de morrer, ou quase morrer. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia, exposto à deriva, à fúria do mar. Estive continuamente viajando, de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade. Ele ia para a cidade, perigos na cidade. Perigos no deserto, ele ia no deserto, perigos no deserto.
perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei incansavelmente, muitas e muitas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome, tive sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e suportei nudez. E além de tudo isso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E o apóstolo Paulo é o mesmo apóstolo que em Filipenses escreve a chamada Carta de Alegria. A Carta da Alegria, onde ele fala assim, que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar em abundância, como também sei estar em escassez. Sei ser humilhado no jiu-jitsu, como sei estar exaltado. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o mesmo apóstolo Paulo. E o segredo dele está em reconhecer a presença do Senhor que em tudo o fortalece, em todos os seus caminhos. A perceber esse Deus nos momentos difíceis, a discernir o que Ele quer de nós nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. A descobrir que existe alegria no Senhor, mesmo no pior dos cenários. Porque esse mesmo apóstolo Paulo fala que ele tinha prazer nas perseguições. Como é possível isso, gente? É possível, porque a nossa palavra diz que com o Senhor isso é possível. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos é fundamental, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E essa palavra todas, no grego, que fala de todas as coisas, e essa palavra todos os caminhos, no hebraico, que fala de todos os caminhos, a tradução dela é todos. Sejam os caminhos maus, sejam os caminhos bons, os momentos ruins e os momentos difíceis, os momentos em que eu acertei na minha escolha e os momentos em que eu peguei um caminho que não era do Senhor. O Senhor pode nos ensinar em todos eles. José do Egito, vamos lá, quem conhece a história de José do Egito aqui? A maior parte da igreja, glória a Deus. Vou parafrasear aqui, se eu esquecer uma parte, me perdoem, porque a semana foi difícil. José do Egito, ele teve um sonho, uma visão profética, 2 na verdade. E basicamente nesse sonho, a interpretação dele era que não só os pais dele iriam se prostrar diante dele, como se ele se tornasse senhor dos seus pais, mas também todos os seus irmãos. E José foi e contou esse sonho aos irmãos. E os irmãos foram tomados de inveja. Os irmãos intentaram matar José. Os irmãos jogaram José em uma vala. Mas por uma luz de um deles, ele falou, não vamos sujar nossa mão de sangue, vamos vender José para o Egito. Ou melhor, para mercadores. E esses mercadores, sim, venderam José para o Egito, como escravo, para a casa de Potifar, um chefe militar que tinha lá. Mas José, mesmo sendo traído pelos irmãos e vendido como escravo, ele continuou sendo fiel a Deus e reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. E ele serviu aquela casa de Potifar a tal ponto que Potifar constituiu ele como chefe dentro de sua casa. José só estava abaixo de Potifar. Pronto, melhorei de vida. Mas aí, a esposa de Potifar coloca os olhos em José. E a esposa de Potifar tenta ter relações com José. E José sai correndo dela. Como que eu posso fazer? José disse. Tamanha maldade com o meu Senhor, que me colocou em uma posição nessa casa que eu estou apenas embaixo dele, ó. Fugiu da aparência do mal. Evitou o mal. Temeu ao Senhor. E qual foi a recompensa de José? Ele foi acusado por essa mulher de tentativa de estupro. E ele foi preso, encarcerado. Nesse momento, qualquer um de nós desanimaria. Quando parecia que, finalmente, a vida dele estava melhorando,
veio um desastre. Talvez qualquer um de nós abandonaria a nossa fé em Deus. Será que Deus está comigo mesmo? Talvez qualquer um de nós, a essa altura, passaria a servir os deuses do Egito. Mas José não. José permaneceu fiel e permaneceu reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. E nessa prisão ele continuou servindo. Eu creio que como ao Senhor, como ao nosso Deus. E ele foi colocado como chefe dos prisioneiros. E o Senhor estava com ele, a Bíblia fala. Em algum momento, algum dos prisioneiros ali tem um sonho, ele interpreta esse sonho, depois chega a Faraó essa informação de que José interpretava sonhos. Faraó tem 2 sonhos perturbadores. E José é chamado para interpretar esses sonhos. Vocês sabem da história. José interpreta esses sonhos, ele é constituído como governador do Egito, apenas abaixo de Faraó. E esse sonho dizia que viria uma fome sem precedentes no Egito. E através da vida de José, Deus cuidou de milhares e milhares, milhões de pessoas naquela região. E aí o que acontece? Olha só. Os irmãos de José, que nunca mais tinham visto ele, são enviados, porque eles ouvem dizer que no Egito tem comida, são enviados ao Egito para comprar mantimento. Quando chega lá, José os reconhece. Os mesmos irmãos que tinham vendido José como escravo, os mesmos irmãos que tinham feito com que José passasse por tudo isso, eram aqueles que estavam na frente de José. E o que José poderia ter feito com tudo isso? Ele poderia ter se deixado tomar por amargura. José poderia ter se deixado tomar por desânimo. José poderia ter se deixado tomar pelo desejo de vingança. O poder da vida e da morte sobre os irmãos dele, que estavam ali na frente, estava com ele. Mas olha o que José diz no final dessa história. Depois dele ter acolhido os seus irmãos, acolhido a sua família, alimentado-os e salvado da fome. Ele diz assim, em uma das partes, em Gênesis 45. Deus, falando para os irmãos que o traíram, Deus, meus irmãos, me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida de vocês por um grande livramento. Olha a mentalidade de José. Deus fez isso. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o nosso Deus. E um pouco mais à frente, em Gênesis 50, José disse, vós, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês veem agora, que se conserve a vida de muita gente. O agir invisível de Deus guardou José, livrou José e fez José cumprir o seu propósito, mesmo com as circunstâncias mais adversas, que talvez nenhum de nós aqui experimentaremos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então não importa, irmãos, o que nós estamos passando, o agir invisível de Deus é conosco, segundo os seus propósitos eternos. E talvez nós não entendamos o que o Senhor está fazendo, mas nós não precisamos entender tudo completamente. Porque, também como disse o pastor Diego, no último culto, ele citou Billy Graham. Billy Graham falou, eu li a última página da Bíblia e tudo vai ficar bem, vai tudo dar certo. Deus é capaz de transformar o mal em bem nas nossas vidas. E Ele faz tudo isso segundo o seu propósito e visão eterna. Mesmo quando nós não percebemos, Deus está agindo. Mesmo quando não parece, Deus está agindo. E nós não estamos nas mãos dos homens. Nós estamos nas mãos de um Pai. Nós estamos nas mãos do Pai que é todo-poderoso. E aí o verso final, verso 7, da nossa meditação conjunta de hoje. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ô dificuldade. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e evita o mal. A verdade é que nessa nossa tolice humana, nós esquecemos do Senhor. O povo de Israel, lá no livro de Juízes, por diversas e repetidas vezes, esqueceu do Senhor, e a Bíblia repete isso várias vezes. E cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos.
E o Senhor tentava direcionar. E o Senhor mandava profetas. E o Senhor mandava mensagens. E o Senhor começava a disciplinar esse povo. E o povo não reconhecia o Senhor nos seus caminhos. Até que um dia, eles foram lançados ao exílio. Em outro momento, Sansão, ele creu que ele era sábio aos seus próprios olhos. E ele não ouvia o conselho do Senhor. E ele não ouvia o conselho dos seus pais. Ele não temeu a Deus, definitivamente. E ele não evitou o mal. Então, Dalila, que era uma desobediência de Sansão, porque Deus havia orientado ele, com o sábio conselho de seus pais, a tomar uma esposa de sua própria casa, do próprio povo de Deus, né? Não do próprio povo de Deus, melhor formulando, não uma irmã, né? Ele tomou Dalila e por diversas vezes ela o tentou, até que ele caiu. Então, irmãos, para nós caminharmos para a conclusão, o segredo de Paulo foi aprender com o Senhor, que com o Senhor ele era capaz de enfrentar com contentamento toda e qualquer situação. E eu creio, a mensagem do Senhor para nós hoje é que com o Senhor nós podemos enfrentar toda e qualquer situação com contentamento. Isso não significa que nós não vamos ter o nosso momento de pranto, mas o Senhor estará lá para nos consolar. Isso não significa que todas as circunstâncias vão mudar. Enoque também aprendeu esse segredo. A Bíblia fala em poucas palavras, pouquíssimos versículos sobre Enoque. A Bíblia fala assim: Enoque andou com Deus, e ele já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus, e ele já não era, porque Deus o tomou para si. Na nossa tolice humana, principalmente quando nos parece que as coisas começam a dar errado, começam a debandar, nós começamos a apoiar as nossas decisões no nosso próprio entendimento. E aí, é inevitável, nós começamos a flertar com o mal. Mas isso acontece, principalmente, porque nós abandonamos o essencial no Senhor. Nós abandonamos pouco a pouco o devocional diário. Nós abandonamos pouco a pouco a contemplação do Senhor no nosso dia a dia. Nós abandonamos pouco a pouco a adoração do Senhor, ao Senhor, a verdadeira adoração, com louvores e com orações, reconhecendo quem Ele é nas nossas vidas. Não focando no problema, mas no nosso Deus. Não focando em nós mesmos, mas no nosso Deus. Nós abandonamos o hábito de perguntar ao Senhor: qual a sua vontade, Pai? Para as coisas mais simples e talvez para as decisões mais cotidianas. Nós vamos agindo sozinhos. E engolidos por esses problemas, por essas aflições, nós ligamos o automático e deixamos de perceber essa presença invisível de Deus nas nossas vidas. Como disse Brennan Manning no livro dele, que é O Impostor que Vive em Mim. Nós vivemos reagindo ao urgente e negligenciando o essencial. Mas a boa notícia, irmãos, a boa notícia é que Deus sempre está presente em toda e qualquer situação. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, não para que o mundo, não para que nós fôssemos condenados, mas para que nós fôssemos salvos. Jesus não veio ao mundo para nos condenar, mas Ele veio para ser presente nas nossas vidas. Socorro bem presente no tempo da tribulação. Ser o sacrifício que possibilita o nosso perdão e a nossa vida eterna em santidade com o Senhor. Jesus veio para te dar vida nova. Jesus veio para nos dar novidade de vida. Não interessa o quanto nós estamos errando, ou o quanto nós erramos no passado, ou o quanto erramos no presente.
e até o quanto nós vamos errar no futuro. O Senhor nos ama e Ele tem novidade de vida. Cada segundo que passa é uma nova chance de se submeter ao amor de Deus. E eu termino dizendo, para convidar a igreja a orar, nessa manhã de Copa, que foi uma mensagem, né? Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu termino dizendo que talvez, entregando pela primeira vez, pela segunda vez, pela 30ª vez, completamente, a sua vida a Jesus, hoje, talvez as circunstâncias não vão mudar, mas com certeza algo vai mudar aqui dentro. E esse é o convite do Senhor. Traz Ele totalmente para a tua vida. Tragamos Ele totalmente para a nossa vida. Porque com o Senhor, a nossa vida tem propósito. Vamos ficar em pé? Será que é pecado eu orar agora para o Brasil ganhar o jogo? Aline, você é a porta-voz. Pode orar? Então tá. Mas antes, vamos orar. Principalmente pelos irmãos que estão passando por esses momentos, amém? E se você não está passando, ore por esses irmãos, mas ore por você também. Entrega novamente a sua vida completamente ao nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por nos honrar com a sua presença, Espírito Santo, nessa manhã. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos. E nós queremos que o Senhor seja conosco em cada minuto. Nos perdoe por quando nós entramos na casa e trancamos o Senhor para o lado de fora, Deus. Entra conosco, Pai. Entra, Espírito Santo, nós te pedimos. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas sabendo do seu amor maravilhoso. Porque antes nós pedimos perdão com a nossa boca, o Senhor já nos perdoou. O Senhor já nos levou para mais perto de Ti. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Ti mesmo, em Cristo Jesus. Então abençoa, Senhor, principalmente nessa manhã, aqueles que estão passando por depressão, Pai, aqueles que estão passando por dificuldades familiares, Senhor. Há solução em Cristo Jesus. Há solução em Cristo Jesus. E ainda que essa solução não venha, Pai, como nós queremos, uma luz acende dentro de nós. E nós nos encontramos totalmente satisfeitos em Ti. Que a Tua igreja, Senhor, tenha os olhos fixos no Senhor. E que o Senhor derrame o Seu amor em nós, para que nós possamos Te amar de volta. E para que nós possamos nos amar uns aos outros. Essa é a nossa oração, nosso Pai. E nós a fazemos no Senhor Jesus. Amém.